Boa noite, amados. Boa noite. Aqui é o pastor Raul Nogueira, do Focando Vidas, dentro do Ministério LVO, Luz e Vida aos Orientais. E hoje nós vamos estar tocando num assunto interessante que recentemente ah, pessoas ouviram uma pregação, outros comentaram a respeito. Então, nós vamos dar um passeio nas Escrituras para ver quantas mulheres ungiram o Senhor Jesus. E realmente tem alguma explicação para algumas coisas que nós vamos ver. Não só quantas, mas quem? Quem foram essas mulheres? Amém? Se você está aí e você gostaria de convidar um amigo, entre em contato com ele agora, porque nós vamos estar trabalhando exatamente sobre algumas mulheres que ungiram o Senhor. E eu gostaria que você estivesse convidando pessoas para estarem conosco. Hoje nós estamos aí num ambiente... Ô, Luziane, tudo bem, minha querida? Hoje nós estamos num ambiente um pouco assim improvisado, porque eu recebi 3 netos vindos do Rio de Janeiro e eles não são lá muito quietinhos, não é? Então, estou assim isolado aqui no meu quarto para que ninguém possa de alguma forma gritar ou interromper. E paciência, hoje vai ser assim mesmo, tá bem? Tá na correria, Lu, tudo bem? Mas ela está assistindo, muito bom. Então nós vamos estar orando agora, agradecendo ao Senhor, e vamos estar tentando de alguma forma mostrar algumas coisas a respeito dessas pessoas, dessas mulheres que chegaram a ungir o Senhor, tá bem? Vamos orar? Meu Pai, meu Deus, nós louvamos o Teu nome, te exaltamos. Reconhecemos, ó Pai, a nossa pequenez, reconhecemos, ó Pai, como somos falhos, reconhecemos, ó Pai, como nós somos realmente impotentes para viver a vida cristã se não for através do Teu Espírito. Pai, nós entramos agora em Tua presença, intercedendo por pessoas que estão muitas vezes passando por problemas, passando por dificuldades, perdas, que nem recentemente uma irmã nossa, Regina, partiu, está com o Senhor agora, e nós temos orado aí pela Cláudia, pelo Tony, para que o Senhor possa consolar. Também nós queremos interceder pela Lau, Senhor, Lauzete, uma irmã que missionária, esteve vivendo um bom tempo na África e hoje trabalha com o marido numa igreja lá na Bahia, mas ela teve um problema na vista e ela necessita, Senhor, com urgência, ou de um atendimento pelo SUS, e ela está possivelmente numa fila, não sei, ou ela consiga então levantar os recursos financeiros necessários para que ela possa fazer uma operação particular. Então, eu sei que é urgente, Senhor. Então, que o Senhor esteja, de alguma forma, providenciando as soluções para essa irmã. Continuamos intercedendo, Senhor, pelo Sebastião, pelo Davizinho, que são 2 crianças que estão crescendo, reaprendendo a andar, a falar. E pedimos, Pai, por pessoas que estão à nossa volta. Intercedemos agora pelo meu filho Marcos, pelos netos, Pai, e que o Senhor possa estar aqui agindo de maneira poderosa. Agradecemos pela vida da Luciana, Senhor, da Camille, que estão trabalhando, e que o Senhor possa estar ampliando os negócios do Marcos também. Seja com meu filho Rodrigo, que o Senhor abençoe a ele, abençoe a Luciana, e também abençoe, Senhor, a minha netinha, Pai, está tão longe. Nós temos outros netos, ó Pai, a Bianca, Tiago, a Liz, que é bisnetinha. São pessoas nossas, Pai, que nós amamos muito. Deus, nós te louvamos e te agradecemos também, Pai, porque o Senhor nos deu de presente as passagens para nós estarmos visitando o Rodrigo
no Canadá. Nós recebemos, já estamos com as passagens. Então, que o Senhor esteja, Deus, abençoando a vida do meu filho Rodrigo e da Luciana. Deus, agora, que o Senhor esteja comigo e que nós possamos, ó Pai, estar falando somente aquilo que o Senhor quer que a gente fale. Seja conosco nessas passagens que nós vamos estar trabalhando. Pedimos isso a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, essas mulheres são bem interessantes. Duas delas ungiram os pés do Senhor. E outra ungiu a cabeça do Senhor. Então, Pai, a grande pergunta é: ô Ângelo, tudo bem? Ângela, Deus abençoe, querida. Então, a grande pergunta é: quem são essas mulheres? Como é que nós podemos realmente entender cada uma das coisas que foram acontecendo? Então, nós vamos estar lendo, a primeira coisa, nós vamos estar lendo Mateus 26, de 1 a 16, para vocês entenderem. Então, tanto Mateus quanto Marcos falam da mesma história. É algo que realmente nós percebemos que são assim, paralelos, ok? Ou seja, aquilo que Marcos fala e aquilo que Mateus fala se refere ao mesmo fato e à mesma pessoa. Depois nós encontramos em João uma mulher, que nós vamos ver quem é, que ungiu os pés do Senhor. E depois, quando vamos para Lucas 7, 36 a 50, nós vemos uma outra mulher que também ungiu os pés do Senhor. Então, eu gostaria já de fazer algumas afirmações. Se vocês abrirem, vamos começar já por alguns conflitos que a gente já ouviu por aí. A mulher de João 12, que é Maria, irmã de Lázaro e de Marta, não é a mesma mulher que está em Lucas 7, 36 a 50. Ô, Viviane, tudo bem, querida? Então, não é, são mulheres diferentes. Quando nós olhamos Lucas 7, 36 a 50, o texto nos fala que Jesus ele foi convidado por um fariseu para jantar. E ele está ali, e é interessante, né? Uma mulher que o texto diz que é pecadora, ok? Abram aí Lucas 7, 36 a 50. Então, uma mulher que o texto fala que é pecadora, ou seja, é uma prostituta, ela entra na casa desse fariseu sem ser convidada. Ela deve ter entrado bem rápido, as pessoas talvez nem tenham percebido, e ela se joga aos pés de Jesus. E ela esteve ali com o único intuito: ser abençoada por aquela pessoa que ela cria que realmente era o Messias. Era o Messias. E é interessante, porque quando a gente vê, ela se joga, ela chora, ela molha os pés do Senhor Jesus com as suas lágrimas, ela enxuga com o cabelo, ela beija esses pés. E o que acontece é que o fariseu, que convidou com um propósito errado, possivelmente para ver se conseguia pegar Jesus de alguma maneira, começou a pensar assim: mas espera aí, se esse fosse profeta, ele saberia quem é que estava tocando. E quem está tocando ela é uma prostituta. Quem está tocando ele é uma prostituta. Se ele realmente é um mestre, um rabi, um profeta, ele não permitiria que isso acontecesse. Tá. O Senhor Jesus, claro, ele entra no pensamento desse homem e começa a conversar com ele. E fala: olha, duas pessoas estavam devendo
para alguém. Uma devia 500 denários e a outra 50. Uma distância, algo totalmente enorme em termos de moeda, em termos de valores. E o texto diz que nenhuma dessas pessoas tinha condições de pagar. Não podia. Então, aquele que deveria receber perdoou a dívida dos dois. E ele pergunta então para esse fariseu: quem que você acha que amou mais aquele que perdoou a dívida? E o fariseu de pronto diz: claro, que foi que o valor era maior. Então, ela deve ter realmente, essa pessoa deve ter sentido uma alegria e um amor intenso por essa pessoa. E aí, Jesus, dentro desse contexto, deixa bem claro, vamos dizer assim, essas diferenças, né? Entre aquela pecadora que deveria realmente estar se derramando por tantos pecados que ela tinha, né? Algo assim que seria enorme a quantidade. Ela devia estar morrendo de vergonha ao fazer isso, mas na mesma forma estava com uma esperança tremenda de ser abençoada. E o outro era um fariseu, alguém que tentava de alguma forma praticar a religião judaica, e aos olhos de todo mundo parece que ele era justo, não é? Então, olhando os dois casos, fazendo essa analogia, é lógico que se o Senhor Jesus perdoasse os dois, né, as duas pessoas que estavam ali, tanto a mulher quanto o fariseu, a mulher realmente amaria demais o Senhor Jesus. Por quê? Porque a carga de culpa, carga de pecado que estava nela era muito grande. E aí ele começa a falar com o nosso amigo fariseu: olha, sabe essa mulher? Então, quando eu cheguei, você não me deu um ósculo, que era o normal. Quando as pessoas chegavam, os homens beijavam de lado de outro, vocês vão ver isso em alguns países ainda, e era um ósculo de saudação. Você não fez isso. Essa mulher beijou os meus pés. Sabe, você não trouxe água para lavar os meus pés. E isso era o óbvio. Quando uma pessoa recebia alguém, um servo, o mais inferior, trazia já uma toalha, trazia já água, lavava os pés, porque as pessoas vinham da rua, estavam todas empoeiradas. E ele falou: pois é, você não lavou os meus pés, mas ela com as lágrimas está lavando os meus pés. E você também não me ungiu com óleo. Eles ungiam a cabeça com óleo, que tinha um perfume. Então tudo isso era uma preparação para aquele hóspede ou para aquela visita se sentir bem ao entrar naquela casa. Então, aí o Senhor Jesus deu uma lição para ele, falou: olha, você não fez nada disso. No entanto, essa mulher, que você considera pecadora, uma prostituta, alguém que não tem mais jeito, ela fez aquilo que você não fez. Ela reconheceu quem eu sou. Reconheceu que eu sou o Messias. E você não. Vira para a mulher e diz: mulher, estão perdoados os teus pecados. Você já imaginou como essa mulher se levantou e foi? Essa é uma lição muito grande. Nós temos que perceber que o Senhor é alguém que está sempre atento às coisas que nós fazemos. Sabe dos nossos corações. Sabe como nós julgamos as pessoas, como nós
avaliamos as pessoas. E o Senhor Jesus conhece o coração. E sabia que aquele fariseu era um hipócrita, um mentiroso, alguém que o convidou simplesmente para, de alguma maneira, realmente provar que o Senhor Jesus tinha alguma coisa errada e que precisava ser condenado. Aquela mulher, no entanto, abrindo mão de todo medo, não esqueça, ela entrou dentro de uma casa, de um fariseu, de pessoas importantes. Ela não se importou com quem estava ali, não se importou se ela poderia ser mandada embora, escorraçada, não. Ela simplesmente foi e fez aquilo que realmente ela devia fazer. Se derramou diante do único que poderia curá-la em todas as áreas, sentido social, emocional, na culpa, transformando ela numa mulher digna. Bem, então essa é uma mulher. Eu tinha perguntado quantas, não é? Agora nós vamos para uma outra mulher. Mulher essa que fez exatamente igual ao que essa mulher fez. Então, se vocês abrirem agora lá em João, não é? Pode abrir 12, versículos de 1 a 8. Aqui nos fala que o Senhor foi lá para Betânia. Betânia era o lugar que morava Lázaro, morava Maria, não é? E Marta. E vocês já devem ter realmente visto uma passagem que mostra Marta trabalhando, não é? Sempre correndo, fazendo aquilo, e Maria aos pés do Senhor Jesus. E chegou o momento que Marta, entre aspas, deu uma pequena bronca em Jesus, dizendo: o senhor não importa? Olha, tá vendo? Eu estou trabalhando, eu estou fazendo isso, e Maria está aí à toa, não está fazendo nada. E não importa parte. E escolher a melhor parte é ficar com Jesus. E a gente percebe que Maria sempre está aos pés de Jesus. Se vocês lembrarem quando Lázaro morreu e mandaram chamar Jesus, ele ainda ficou um bom tempo onde estava. Ele poderia ter vindo rapidinho, mas ele foi só no outro dia. E chega lá, conversa primeiro com Marta. Marta fala: se o senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, etc, etc, não é? Mas Jesus ficou ainda longe. E aí avisaram Maria, e Maria correu e se debruçou de novo, se derramou de novo aos pés de Jesus. E aqui em João 12 não é diferente. Então, se vocês abriram aí, em João 12, de 1 a 8, o texto diz que o Senhor Jesus chegou nesse lugar, em Betânia, 6 dias antes da Páscoa. E Jesus, então, possivelmente ficou na casa de Lázaro, não é? E a palavra aí diz que, inclusive, Marta estava servindo. Wendel, tudo bem, querido? Poxa, faz tempo que a gente não se fala, meu irmãozinho. Estava com saudade. Esse seu Raul é inconfundível. Então o texto fala muito que nesse dia, né, possivelmente Lázaro, reconhecendo o que o Senhor tinha feito e tudo mais, ele dá uma ceia para o Senhor. Eles são amigos agora, né? Eles são amigos. Desde que Marta e Maria hospedaram Jesus, o relacionamento realmente se estreitou e eles são amigos. E aqui fala que Marta servia. Aliás, Marta era uma pessoa que sempre estava muito ativa, não é? E é verdade. Saudade também. Hoje consegui entrar na live. Que bom, Wendel. Bom, não se preocupa se você chegou agora, porque eu vou passar depois lá no YouTube, tá bom? Bem, então, aqui fala que enquanto Marta servia, etc., Maria, irmã de Lázaro, vai fazer exatamente aquilo que aquela prostituta fez. Olha só.
Maria, irmã de Lázaro, tomou uma libra de bálsamo de nardo puro, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e a casa encheu-se com perfume. Olá, Adriano, tudo bem? Então, entenda bem. Mais uma vez, Maria se põe aos pés do Senhor Jesus. Ela se derrama, ela chora, ela enxuga os pés de Jesus com seus cabelos, ela beija os pés de Jesus. Ela tinha um amor profundo por Cristo e ela não se importava se alguém ia reparar naquilo que ela estava fazendo. Afinal de contas, eram pessoas que tinham até um bem, ela tinha casa, ela tinha, possivelmente era conhecida, não é? E se foi feita uma ceia para o Senhor, eu acredito que não estava só a família, possivelmente deviam ter outras pessoas. E, lógico, os discípulos de Cristo. E nós vamos saber por que isso. Por que eu acho isso? Acontece que entre os presentes estava Judas. Judas era ladrão. Todas as vezes que alguém colocava alguma coisa na bolsa, né, ele tirava. E Judas então vai dizer o seguinte: olha, por que não se vendeu esse perfume por 300, olha só, 300 denários, e não deu aos pobres? Ele não estava falando isso porque ele realmente tinha dó dos pobres, é porque ele roubava, ele enfiava a mão ali e roubava, né? E realmente Jesus não aceitou essa colocação. E Jesus disse: deixe-a, que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem. Então, tanto aqui, nessa passagem de João, como nós vamos ver em Mateus e Marcos, o Senhor Jesus está já falando que seria morto, que ele seria entregue, não é? Então, Jesus fala: olha, os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Então, aqui nós temos algumas informações. Primeiro, é que não adianta alguns políticos quererem dizer que vamos acabar com a pobreza. Não existe isso. Nós podemos melhorar, mas acabar com a pobreza não dá. Por quê? Porque o próprio Senhor Jesus afirma: os pobres sempre estarão presentes no mundo. Bem, então nós agora já temos duas mulheres. Uma, nós sabemos que é prostituta, e uma outra que é a própria Maria. Mas aí entra algumas especulações de alguns teólogos, de alguns estudiosos. Nós vamos ver Mateus 26 e vamos ver Marcos. Acontece que alguns comentaristas colocam que a mulher de Mateus e de Marcos é Maria, ok? Mas eu não entendo assim. Não posso afirmar e ninguém pode, mas eu não entendo bem assim. Por quê? Porque, a não ser que Maria, isso até nós já conversamos até com meu irmão Walter sobre isso, a não ser que Maria tenha ungido os pés de Jesus, assim que Jesus chegou e teve a ceia e tal, ele chega em Betânia 6 dias antes, e depois, quando faltava 2 dias para a Páscoa, aí ela teria ungido a cabeça de Jesus. Só que, nessa passagem que nós vamos ler agora, vamos analisar, tanto de Mateus quanto de Marcos, não tem informação nenhuma sobre Maria, não tem informação nenhuma sobre quem é essa pessoa. E mais, ela está num outro lugar. Como eu sei disso? O texto fala. Então vamos lá. Quando você abre Mateus 26, de 1 a 16,
diz que Jesus avisa para as pessoas que estavam com ele que faltavam 2 dias para a Páscoa. E ele comunica que isso seria entregue para ser crucificado, ou seja, vamos assim, durante muito tempo ele dizia, ainda não é meu dia, ainda não é meu tempo. Agora ele já está comunicando, agora já é meu tempo, ok? Então ele comunica que será entregue para ser crucificado. E aí o que acontece? Os principais sacerdotes e os anciões, eles decidiram prender o Senhor Jesus com traição e matá-lo. E para isso eles vão usar quem? Judas. Ok? Eles vão usar Judas. Judas que simplesmente sai para entregar Jesus. 2 dias faltam para que realmente isso aconteça. Nós vamos ver aqui que os principais sacerdotes, os anciões, decidem prender Jesus, a traição e matá-lo. Jesus então está em Betânia, não na casa de Lázaro. Lembra que ele tinha chegado 6 dias antes da Páscoa na casa de Lázaro. Agora, faltam 2 dias para a Páscoa e ele está na casa de um homem chamado Simão, que era possivelmente ex-leproso. Ok? Então aqui fala que Jesus está em Betânia, na casa de Simão, que tinha sido leproso, possivelmente. E uma mulher. Então, a gente percebe que em João, o texto mostra uma certa intimidade que Jesus tinha com Marta, com Lázaro, com Maria, porque eram amigos, não é? Mas aqui fala de uma mulher. Se fosse Maria, teria sido mencionada. Maria, não é? Muito bem. Uma mulher traz um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, derrama sobre a cabeça de Jesus, estando ele à mesa. É interessante, porque para que em Marcos, eu vou ler a mesma coisa, Marcos é 14, de 1 a 11, faltavam 2 dias para a Páscoa e também a festa dos pães asmos, que era comemorada no mesmo período, né? E, como nós já lemos, os principais sacerdotes já estavam planejando matá-lo, e para isso iriam usar quem? Judas. E Jesus, então, como nós já vimos em Mateus, estava à mesa na casa desse Simão, que possivelmente tinha sido leproso. E fala também, veio uma mulher com um vaso de alabastro com um precioso perfume nardo. Olha, era nardo puro. E ela quebra esse alabastro. Alabastro era imagina, um vaso feito, acho que alguns falam que é de pedra, bem fina, transparente, né? Translúcido, como eles falam, que tinha um gargalo comprido e ali só guardava preciosos perfumes. E isso é feito, quebra e derrama o perfume sobre a cabeça de Jesus. Olhando Mateus, fala a mesma coisa. A mulher traz um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, derrama sobre a cabeça de Jesus, estando ele à mesa. Então, por isso que eu falo que são passagens paralelas do mesmo fato, com a mesma pessoa. Muito bem. E aí, o que acontece? Os discípulos se indignaram. Você percebe que lá em João 12, o único que reagiu foi Judas, não é? Mas aqui fala que os discípulos se indignaram e começaram a falar, poxa, poderia ter sido vendido por muito dinheiro, não é? E aqui em Marcos fala até num valor de 300 denários, não é? E Jesus então fala para não molestarem a mulher. Ela praticou boa ação para comigo. Os pobres sempre os tendes convosco. Ele volta a falar isso. E ela perfumou o meu corpo para sepultamento. E onde for pregado este evangelho, ela será lembrada. E é exatamente isso. Nós estamos agora, nesse instante, cumprindo essa profecia. Porque estamos lembrando dessa mulher que nós não sabemos quem é. E voltando para Marcos, no final, que é basicamente idêntico,
não é? Diz exatamente isso, ela praticou boa ação para comigo, né? Os pobres sempre os tendes convosco, e, e aí vocês poderão fazer o bem para eles, mas a mim nem sempre me tendes. E ela então ungiu-me para a sepultura. E aonde for pregado esse evangelho, será lembrado. Então, na minha modesta análise, esta é uma mulher, ok? Esta é uma mulher que ungiu a cabeça do Senhor Jesus 2 dias antes da Páscoa. Mas, lá em João, nós temos Maria, ok? Essa Maria, ela ungiu os pés do Senhor Jesus. 6 dias antes, o Senhor Jesus chegou em Betânia. Aqui fala de 2 dias antes da Páscoa. Então, eu, Raul Nogueira, não posso dogmatizar, mas eu concluo que 3 mulheres estiveram participando desse tipo de ação. A prostituta, que foi perdoada, Maria, que era irmã de Lázaro, que realmente ungiu os pés do Senhor Jesus, e essa outra mulher, essa terceira mulher, que nós não sabemos porque não foi informado, não era prostituta, não tinha nada de problema, ela simplesmente fez algo maravilhoso, ungindo a cabeça do Senhor Jesus. Bem, eu fico imaginando então esses momentos, não é? E essas pessoas que participaram disso. Então, essa mulher de Mateus e Marcos, ela era alguém que também reconhecia que o Senhor Jesus era o Messias. E também foi lá e expressou o amor por ele, ungindo, não é? A sua cabeça. E nós vemos em João Maria fazendo a mesma coisa, mas ungindo os pés. E vimos aquela prostituta que realmente se derramou diante do Senhor e ela foi totalmente perdoada. Bem, eu queria comentar, foi uma live bem rapidinha, apenas para elucidar alguns comentários que pessoas colocam que a mulher de Mateus e de Marcos é Maria. Não é. Outros já vi que quem ungiu os pés do Senhor foi Maria, e aquela outra parte também é Maria, não é Maria. Aquela outra era uma prostituta e que estava na casa de um fariseu. Tá bem? Eu espero que esse pequeno estudo de alguma forma tenha ajudado vocês também a entender, e dá uma olhada lá, verifique o que eu estou falando. Eu só vou repetir: Mateus 26, de 1 a 16, Marcos 14, de 1 a 11, João 12, de 1 a 8 e Lucas 7, 36 a 50. Que Deus os abençoe, tenham um ótimo final de quarta, e se tiver algum pedido, coloque aí para que eu possa orar. Pai Santo, nós louvamos o Teu nome, agradecemos a Ti porque podemos, Senhor, estar agora meditando, lendo, estudando, esclarecendo algumas dúvidas, e que o Senhor possa abençoar cada pessoa que participou, cada um deles, o André, Adriano, o Wendel, e Viviane, e outros, a Ângela, a Miranda, e outros que passam muitas vezes a lua, e muitas vezes estão aí, mas eu não estou vendo. Que o Senhor os abençoe, abençoe suas famílias. Abençoe, Senhor, o Brasil. Oh, Jesus, tem tantas leis para saírem sobre aborto e outras coisas, Pai. Assassinato. Eu sei, Pai, que o coração do nosso Deus, do Senhor, deve estar muito triste. Então nós colocamos cada igreja, cada pastor, cada missionário diante do Senhor. Que o Senhor abençoe, Senhor, a igreja viva, a igreja verdadeira, a igreja que prega o verdadeiro evangelho. Nós colocamos cada pastor, cada membro
no Santo dos Santos, que o Senhor realmente nos oriente o que devemos fazer. Eu peço isso a Ti, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa estar abençoando a Lu e toda a família dela, e toda a família dos que estão aqui conosco. Obrigado, Senhor, por mais esse privilégio, em nome de Jesus. Amém. Orem também por mim, de manhã, como toda quinta-feira eu faço, às 10 horas, eu estou realizando mais um podcast. E tudo que eu gravo aqui, ou mesmo lá no podcast, nós colocamos tanto no Face, claro que já está, como no YouTube. Tá bom? Raul Nogueira Canal. Se você chegou atrasado, fica tranquilo que nós vamos colocar lá depois. Um grande abraço e que Deus os abençoe.